Então, pessoal, como vocês podem ver aí, hoje a gente vai falar sobre mudança de base, né? Então, na aula anterior, lembrando, a gente, o objetivo, né, da aula foi mostrar algumas características das bases, né, dos espaços vetoriais, de como que a gente consegue representar os vetores utilizando essas bases, né? E características intrínsecas a essa estrutura chamada base, que no caso é a dimensão e o o fato dela ser uma combinação linearmente independente de vetores, né? Então, depois de visto esse conteúdo, cabe o seguinte questionamento, né? Tipo, como que a gente sabe, né, que num sistema que a gente estiver trabalhando, aquela base ali que a gente está utilizando é a mais conveniente, né? Em termos assim computacionais mesmo, certo? Existem casos em que uma escolha errada de bases pode levar um problema a ficar extremamente complexo, né? Enquanto que uma simples mudança para uma base mais simples pode simplificá-lo de uma forma absurda, né? Um exemplo disso, eu vou fazer aqui um breve esboço do que eu quero representar, afinal de contas pode não parecer, né? Mas tudo que a gente está vendo aqui tem uma correspondência geométrica, né? É por isso que nunca mudaram os nomes de vetores, né, para outra coisa, porque ainda existe esse apelo geométrico por mais que ele esteja longe da intuição, né? Então vamos pegar aqui um plano cartesiano, né? Isso é só para motivar a nossa discussão, certo? E eu vou desenhar nesse plano aqui de entradas de coordenadas x e y uma elipse, né, cuja equação geral pode ser dada assim, ó: x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado menos 3 igual a zero. Y ao quadrado menos 3 igual a zero. Professor João, não tá tentando, ainda tá conseguindo, não. Não? Ué. Não, falou que não tá entrando. E pra mim não tá aparecendo nada aqui também. Ah, será que se tentarem sair e voltar de novo não funciona não? Ele falou que não tá abrindo, não. Ué. Aí por que vocês conseguiram e eles não, né? Ah, Mas eu mesmo fiz assim, igual você falou, professor. Não foi, tava né? conseguindo. Aí eu saí e entrei Uhum. de novo, aí deu certo. Fala aí pra eles fazerem isso então, porque como não aparece nada pra mim, eu não simplesmente não tenho controle sobre isso. É o mesmo link que eu mando pra vocês em todas as aulas, né? Então, a princípio não deveria ter nada errado, né? A não ser que tivesse dado uma pane aí no aplicativo, né? Então, fala aí pro pessoal tentar fechar o aplicativo e abrir de novo, talvez funcione, né? Vamos dar um tempinho aí. E aí, alguma novidade? Por causa da chuva, não tá conseguindo a internet. Ah, então aí já é um problema de internet, né? Então aí já é outros 500. Mas tudo bem, né? Aquela coisa, a aula está sendo gravada, né? Eles não perdem nada assistindo depois, né? Então, nesse caso, então vamos continuar aqui, ok? É, realmente, o Daniel avisou lá, né, que estava chegando o dilúvio lá em Formosa, então duvido nada que nessa madrugada chegue aqui em Planaltina também, varrendo tudo, então. Ou talvez até mais cedo. Vamos esperar que não. Certo? Então, vamos correr aqui antes que a chuva pegue a gente, né? E como eu ia falando nesse exemplo,
eu ia construir uma elipse com base nessa equação, né? Se a gente for lá determinar os focos dessa elipse, calcular o centro dela e tudo mais, a gente chega numa figura parecida com essa aqui, ó. Elipse maravilhosa, hein? Finge que isso aí é uma elipse certinha, certo? E é a elipse baseada nessa equação aqui, né? Agora reparem vocês que se eu simplesmente pegasse nesse desenho, né, e, em vez de representar nessas bases que a gente está utilizando de forma implícita, que seria o que? Os versores I, né, e J. A gente está baseando nosso desenho, a nossa representação nessas duas bases aí, certo? Aqui o I e aqui o J, né? Então é assim que foi construída essa figura. Porém, se a gente mudar a orientação desses... a gente escolher uma base diferente de I e J, né, para poder esboçar a nossa figura, ela poderia até adquirir um aspecto funcional, um aspecto de equação bem mais simples, né? Se eu escolhesse, por exemplo, uma outra base qualquer, vou colocar aqui como x1 e y1, vou desenhar aqui do lado. Aqui, ó, x1 e aqui y1, né? Poderia escolher uma base conveniente que nada mais seria do que isso aqui, ó. Eu pegar uma rotação desse sistema que eu tenho, né, para uma outra base, né, que seria essa aqui, ó, o x1 e y1, certo? Então, trazendo esse novo sistema para cá, a nossa figura teria o seguinte aspecto, né? Teria, deixa eu ver, colocar aqui de azul mesmo. Teria algo mais parecido com isso aqui, como uma representação, certo? E nessa representação, a equação que representa essa curva não é exatamente a mesma que está aqui. Ela seria 3x1 ao quadrado mais 2y1 ao quadrado igual a zero. Tá vendo? Ficou uma equação muito... Ou igual a zero não, desculpa, igual a 6. Né? Ficou uma equação muito mais simples do que a anterior, porque a gente escolheu um sistema de bases conveniente. Né? Aqui eu vou representar por vetores V1 e V2. Pode ser mesmo, V1 e V2. Esses nomes não fazem tanta diferença, não. V1 e V2 em vez do I e o J, né, que era a nossa base antiga, certo? Então, só que assim, a gente não vai fazer a discussão, né, de qual base é mais conveniente em cada situação, né? Isso aí é para um curso um pouquinho só mais avançado de álgebra linear, onde a gente estuda essas estruturas com um pouco mais de cuidado, né? Aí sim, com base em informações do problema, você vai poder determinar, não, essa base aqui é mais conveniente para eu descrever o problema que eu quero detalhar, ou a outra base é mais conveniente, e a gente vai ter uma teoria que embasa essa escolha, certo? Mas, como eu disse, esse não é o caso, né? Então, qual o foco do nosso estudo? É que uma vez a gente escolha a base que é conveniente aí para nós, a gente pode estabelecer uma relação entre essas coordenadas, né, de um ponto no antigo referencial com esse ponto no novo sistema de referência nosso, né? Então, nosso objetivo é estudar a relação entre essas bases, né? Como que a gente pode sair dessa primeira aqui e chegar na segunda? Ou como pode partir dessa segunda e chegar nessa primeira, certo? Então, esse é o tipo de questionamento que a gente vai visar responder aqui, ok? Então, para começar a nossa discussão, agora sem tanto apelo geométrico, né, vamos considerar aqui duas bases, né? Considerar aqui as bases beta
que é composta pelos vetores 1, o n, certo? Onde essa reticência aqui existe um sem número aí de vetores, e n, né, vai indicar a dimensionalidade do nosso espaço, né, quantos vetores compõem a base do nosso espaço vetorial, né. E também vamos considerar uma outra base que eu vou chamar de beta-linha por enquanto, né, composta pelos vetores, não vou colocar V não, porque o meu V é muito parecido, né, com o U, certo? Então vou representar por W mesmo, né? W1 e W2, W3 até chegar no WN. Ok? Esses conjuntos beta e beta' são as bases do nosso espaço vetorial. Então vou dizer que são bases de V. Então, se beta e beta' são bases, significa que se eu pegar qualquer elemento do meu espaço vetorial, pegar um Vzinho qualquer, né, um vetor V desse espaço vetorial, ele pode ser representado tanto quanto uma combinação linear da base beta, quanto como uma combinação linear da base beta', né? Isso deve ser indistinto, né? A base que a gente escolhe deve representar o mesmo vetor, certo? Então, vamos fazer isso. Ó. Pegar aqui um certo vetor V, dado um vetor V, né, desse nosso espaço vetorial. Eu posso escrever esse vetor como uma combinação linear de beta ou de beta'. Primeiro, como uma combinação linear de beta. Vou colocar assim, ó. O 1 mais o 2, né, mais, vou representar o n, né? Onde eu vou colocar aqui de outra cor, vou colocar de vermelho mesmo. Esse coeficiente aqui que acompanha o x1, o vetor u1, né, é o x1, esse aqui que multiplica o u2 é o x2 e esse aqui o xn. Ok? Isso aqui é a representação de um vetor qualquer do nosso espaço vetorial na base beta. Né? Tá vendo? Todos os elementos da base estão aqui, ó, o 1, o 2 até o n, e esses x1, x2 e xn são coeficientes aí que por hora para a gente não é interessante identificá-los, né? Mas, como eu disse, esse mesmo vetor pode ser igualmente representado na base beta', já que beta' também é base do mesmo espaço vetorial, né? Então ele pode ter uma outra representação desse tipo aqui, ó, W1, W2, WN, né? Onde os coeficientes que acompanham, claro, que não serão necessariamente os mesmos, né? Então vou representar por y, vou representar aqui por y1, esse por y2 e esse por yn, ok? Apesar de os coeficientes não serem iguais e as bases também são diferentes, essas duas representações aqui representam o mesmo vetor V, certo? Até aí tudo bem? Então, vamos continuar. Agora, como eu falei antes, nesse primeiro momento não era interessante para nós identificar quem é especificamente essas coordenadas, né, x1, x2, xn. Coordenada, o que eu chamo, são dos coeficientes, né, que acompanham cada um dos elementos da base. Então, agora a gente vai fazer um estudo um pouco mais atencioso em relação a essas coordenadas, tá? Então, coordenadas de V em relação a beta, né, do vetor V em relação à base beta, né? Então, como é que a gente pode representar, né, as coordenadas de V
em relação à base beta. Então, se é em relação à base beta, diz respeito à primeira equação, né? E eu vou representar essa frase aqui, ó, coordenadas de V em relação à base beta, através desse símbolo, né, que é o que aparece na lista de exercícios de vocês. Vou representar aqui o vetor V na base beta, vai ser representado por essa matriz aqui, ó. Essa matriz coluna, cujas entradas são os elementos, são os coeficientes, né, que a gente aqui pode chamar de coordenadas. x1, xn. Ok? Aí o tamanho dessa coluna, né, a quantidade de elementos, como eu disse no começo, vai depender da dimensão do nosso espaço vetorial, ou seja, vai depender desse valor n aqui. Da mesma forma, a gente vai poder, como eu disse, a gente pode fazer a mesma representação, né, só que agora em relação à base beta linha, né, vai ficar assim, ó. Opa, aqui é beta e aqui beta linha, tá? Então, como que a gente escreve esse mesmo vetor V representado na base beta linha? Eu vou representar o vetor apenas pelas minhas coordenadas, ou seja, por uma matriz composta pelos coeficientes que acompanham cada um dos elementos da base. Então, o V representado, V na base beta linha, vai ter essa representação aqui, ó, y1, y2, até chegar no yn. Ok? Então fiquem atentos a essa notação, né? Então, agora vamos tentar abstrair um pouco mais, né? Como eu disse, o fato de ter duas bases diferentes não significa que vai representar vetores diferentes. Aqui está uma amostra disso, né, de que duas bases diferentes podem representar o mesmo vetor. Porém, reparem no seguinte, cada um desses elementos aqui da base também é um vetor, concordam? Né? Já que a gente está no espaço vetorial, né, a gente precisa de vetores para poder compor todo o espaço vetorial. Então, ó, o 1, o 2, o n, W1, W2, Wn são todos vetores também, né? E da mesma forma, também podem ser representados tanto na base beta 1 quanto na base beta 2, né? Então, vamos colocar essa observação aqui. Podemos representar ou expressar, vocês sabem, né, como escrever isso, qualquer vetor, por exemplo, WI, né, onde I significa um vetor qualquer aqui dentro, certo? Como uma combinação linear de U, né? Ou seja, eu vou pegar um elemento aqui de beta linha, né, e já que ele é um vetor, ele também pode ser expresso como uma combinação linear da base U, ou da base B, né, que é composto pelos vetores U. Então eu vou escrever isso simplesmente assim, ó, como um somatório de uma constante qualquer, sei lá, o A, né, multiplicado por IJ, né, onde esse I e esse J, como eu já disse, representam elementos genéricos, né, da nossa base, né? Então, o J aqui é o variando de 1 a N. Tá? Então, de uma forma um pouco mais abstrata, seria assim, né? essa representação. Então, mas o que esse símbolo significa na prática, né? O que a gente vai fazer? Por exemplo, vou pegar um W específico, vou pegar o primeiro vetor aqui de beta, W1. Né? O W1, como eu disse, ele pode ser escrito como uma combinação linear dos elementos de beta, né? que são compostos pelos elementos UJ qualquer. Ou seja, ele vai ser
alguma coisa multiplicando pelo 1, mais alguma coisa multiplicando pelo 2, mais alguma coisa multiplicando pelo 3 e assim sucessivamente, né? Até chegar em alguma coisa multiplicando pelo n, certo? Então eu vou deixar para o final para colocar quem é essa coisa aqui multiplicando cada um desses elementos, né? Eu vou só escrever assim, ó. Vou colocar aqui. Da mesma forma, eu posso pegar um W2, né, e obter uma representação semelhante a essa, né? Então aqui, ó, W2 vai ser alguma coisa, W2, alguma coisa multiplicado pelo 1, mais alguma coisa multiplicado pelo 2, mais algum outro número, alguma coisa qualquer multiplicado pelo n. E assim vai até a gente chegar no enésimo vetor de beta linha, que é o Wn, né? Então já que eu já copiei aqui, né, vou colar e só mudar o símbolo ali embaixo. Aqui é o Wn, né? Então, como eu disse, isso aqui é um sistema de n equações lineares com n incógnitas, né? É um sistema que dá para a gente resolver. Aí vocês lembram como uma forma da gente resolver sistemas de equações? A gente esquece as variáveis e passa a trabalhar apenas com os coeficientes. Lembram disso? A gente já tratou disso quando falou lá de determinantes, certo? Então, já que a gente tem essa semelhança, né, que existe aí entre as equações, sistemas de equações lineares e as propriedades das matrizes, eu posso escolher convenientemente esses coeficientes com uma notação que me faça lembrar das matrizes, né? Ou seja, esse primeiro elemento aqui multiplicando por 1, eu posso chamar esse coeficiente de A11, né? Esse outro aqui eu vou chamar... então, já que todos que multiplicam 1 vai compor a minha primeira linha da matriz, né? Então, esse é o A1, esse vai ser o A12, né? E assim até chegar no A1N. Aqui vai ser A21, A22, A2N, né? E assim até chegar no AN1, AN2, ANN. Certo? Até aí tudo bem? Lembrando que eu podia escolher qualquer tipo de representação para esses coeficientes. Só estou colocando eles dessa forma para a gente lembrar dessa semelhança que existe, né? Essa possibilidade de eu tratar sistemas de equações usando técnicas matriciais, né? E para isso eu preciso observar os coeficientes que multiplicam cada uma das variáveis, né? Por isso que eu já fiz esse apelo aqui da anotação para nos lembrarmos imediatamente do que se trata, no fim das contas, o cálculo que a gente vai fazer. Ok? Então, e agora, né? Aí agora a gente pode pensar no seguinte, quer ver? Vamos pensar aqui direito. Isso aqui é a representação para cada um dos Ws, né? Ou seja, para cada um dos elementos da base beta linha, né? Eu poderia, sem perda de generalidade, fazer a mesma coisa para os U, né? O 1, o 2, o N, né? E aqui colocando em termos de beta linha, tá? Só para deixar claro que não, essa escolha foi arbitrária e não interfere em nada no resultado final, ok? Então, lembrando que o nosso vetor, né? O nosso vetor aqui do espaço vetorial, ele pode ser representado da seguinte forma. Vou até copiar aqui. Ele tem essa representação, uma das possíveis, né? Dadas as bases que a gente possui. Certo? Então, olha só o que a gente tem.
o V escrito como uma combinação linear dos elementos da base beta', né? Onde cada um desses elementos, W1, W2 e Wn, eu consegui escrevê-los por sua vez como uma combinação linear da base beta, né? Então, em cada um desses W1 aqui eu vou colocar essa combinação linear que representa eles, né? Então, ou seja, o meu V ele poderia ficar assim, ó, o Y1 multiplicado por... Aí quem é o W1? Vai ser o A11 multiplicado por 1, mais A21 multiplicado por 2, até chegar no enésimo termo, AN1 vezes o N, né? E continuando a brincadeira, né? A gente escreveria aqui o Y2 multiplicando pelo W2, né? Aí quem é o W2? A gente já obteve ele ali. A12, 1, A22, o 2, A N1, o N. Quase não coube aqui. E assim continuaria esses produtos, né, somando cada um desses coeficientes y, multiplicando cada um desses coeficientes com essas respectivas combinações lineares que representam W1, W2, Wn, né? A gente chegaria no último termo, seja ele qual for, seria multiplicado o produto de yn multiplicado por A1n, 1, A2n, o 2 e até ANN, o N, certo? E assim ficaria a representação desse vetor, tá? Mas e agora? O que a gente pode fazer com isso? Por que eu estou fazendo essa série de manipulações aí, né? Vocês conseguem visualizar alguma coisa nesse emaranhado aí de cálculos? A gente tem que lembrar do seguinte: essa é uma das representações do vetor V, né? Existe a outra também, ó. Só copiar e colar aqui. Dá pra usar qualquer uma das duas, professor? Pode. É com a Ou escolha. em casos especiais não usa uma ou outra? Não, nesse caso, como eu disse desde o início, né, a escolha está sendo totalmente arbitrária, né? Até porque quando a gente vai de uma base A para uma base B, por exemplo, o procedimento para ir da base B para a base A é o mesmo, né? Então, independente de onde você começa, o que nos importa mesmo é o procedimento utilizado, certo? Então, a gente tem que lembrar do seguinte, ó, mas, vou até escrever isso aqui, mas esse vetor aqui, escrito agora como uma combinação linear da base beta, né, dos elementos da base beta, não vou explicar. Vou colocar assim, mas vx1, x2 então. Eu posso escrever o v dessa forma ou dessa forma, né? Então, dessa forma aqui de cima, a gente viu como que dá para poder abrir essas contas colocando aquelas combinações lineares dentro dela, né? Eu poderia fazer o mesmo procedimento, não vou repetir, tá? Mas é o mesmo procedimento que eu posso utilizar nessa outra representação, né? Apenas colocando no lugar dos U1, né, iria aparecer uma combinação linear dos W1, né, W1, W2, Wn e assim vai, né? Então, essas duas representações elas mostram o seguinte, que as coordenadas em relação a uma base qualquer, elas são únicas, né? Então vou escrever assim, ó, mas o vetor também pode ser escrito dessa forma, né? E como as coordenadas
Por coordenadas entendam os coeficientes, tá? Que multiplicam cada um desses vetores da base. As coordenadas em relação a uma base. São únicas. Opa. Temos o seguinte, que essa coordenada aqui, ó, x1 do vetor, pode ser ela mesma. A gente pode fazer a mesma representação agora envolvendo só as coordenadas, né? Por isso que eu falei das coordenadas aqui em cima, né? Então, ó, essa coordenada aqui do vetor v na base beta são x1, xn, né? Então eu vou colocá-las aqui, ó, x1, x2, até chegar no xn, tá? Isso aqui está representando o nosso vetor na base beta, né? Então, ela tem que ser igual a uma, como vou dizer assim, depois de uma manipulação que a gente faz, né, que a gente vai ver que é chamado de matriz de mudança de base, né? Uma matriz, um elemento de matriz, né, multiplicado pelo vetor na base beta linha, né? Então essas coordenadas são iguais a menos de um fator multiplicativo, e esse fator vai ser justamente uma matriz, tá? É isso que a gente quer chegar no final. Então o x1 ele pode ser colocado como a11, y1, né? Da mesma forma como eu fiz aqui em cima, ó, só que agora envolvendo no lugar dos vetores W1, U1, W2, U2, eu vou me concentrar nas coordenadas, tá? Então, ó, prestem bem atenção no que eu estou fazendo. Agora eu estou pegando aqui as coordenadas, né? Digamos aqui as coordenadas do vetor W, né? Vai ser x1, W1 é x1, tá? E no lugar desses outros vetores onde a gente fez a combinação linear, a gente vai continuar fazendo uma combinação linear, mas das coordenadas e não mais dos vetores, né? Então vai ser A1, Y1 mais A12, Y2 até chegar a 1N, YN. E a mesma forma para o x2, aí vai ter A21, Y1, A22, Y2 até chegar a 2N, YN. E chegando lá no enésimo, na nossa enésima coordenada, vamos ter AN1, Y1, AN2, Y2, ANN, YN. Né? Então, continuam a aparecer aqui os coeficientes, né, que tornam essa transformação possível, né, transformar um sistema de coordenadas em outro. Vou deixar eles aqui bem explicitados, né? E em termos gerais, foi aquilo que eu falei para vocês, ó, nesse primeiro vetor, na base beta, eu escrevi x1, xn, né? Então, ó, tudo isso daqui, o que eu tenho é o vetor x1, xn, né, que está à esquerda aí na nossa equação, igual. Aí, como eu já falei para vocês, esses coeficientes representados por A1, A12, né, de forma geral, é para a gente lembrar da estrutura de uma matriz, né? Só que não se deixe enganar, né? Essa primeira coluna do nosso sistema de equações vai ser a primeira linha da matriz, né? Então vai ser aqui, ó, A11, A21, AN1, né? Aí a segunda coluna seria a segunda linha, A12, A22 até o A2N, né? E assim continuando, vou até colocar um pouquinho mais baixo aqui, até chegar na enésima coluna do sistema de equações, que na verdade é a nossa enésima linha, né? Então A1N,
A2N, ANN. Né? Tudo isso multiplicado pelo quê? Pelas coordenadas y1, y2 e yn, ou seja, y1, y2, y3 até chegar no yn. Né? Só para deixar o desenho mais uniforme, eu vou colocar mais algumas entradas aqui, só para ficar claro. x1, x2, xn. Né? E aqui também y1, y2, yn. y1, y2, yn. Né? Então, deixando bem claro, quem é x1, x2, xn? É o meu vetor v na base b. Então, esse aqui, ó, nosso vetor v na base b, a base beta, né? E esse daqui é quem? É o nosso mesmo vetor v na base beta linha, né? E isso aqui no meio? Isso aqui no meio é que a gente vai chamar de matriz mudança de base. Matriz mudança de base. Né? É isso que me permite traduzir, né, por assim dizer, o vetor que está numa base para outra base, né, e ainda assim permanecer o mesmo vetor. Né? É essa matriz aqui que torna isso possível, certo? Então, representando isso como uma equação mais enxuta, né, a gente pode colocar assim, ó, V na base beta é igual a essa matriz aqui, essa matriz mudança de base, eu vou representar por esse símbolo, por I, né? Base beta linha para base beta, ou seja, beta linha para base beta, multiplicado pelo vetor na base beta linha. Certo? Sei que parece meio confuso, né? Mas eu acho que talvez através de um exemplo, a gente podendo visualizar direito o que está fazendo, fique mais claro, né? Por isso que eu não vou nem perguntar se vocês entenderam ou não, né? Vamos primeiro ver como é que funciona isso no exercício. Vamos então pegar aqui uma base pequena, só para a gente exercitar esse conceito. É um espaço aqui, pode ser o R2 mesmo, né? Então nossa base beta vai ser os pontos 2, menos 1, né? E 3 e 4. Né? São esses os nossos vetores na base beta. Né? E na base beta linha, a gente vai ter os vetores, né? 1, 0 e 0, 1, né? Que é a chamada base canônica. Então, com base nisso, encontre a matriz mudança de base, né? Que traduza essa representação no beta linha no mesmo vetor, só que na base beta. Então vou representar assim, ó, beta linha em beta. Ok? Então, vamos ver como que a gente pode iniciar, né? Então, olha só o que está perguntando, né? A gente quer encontrar a matriz mudança de base, né? Que mude da base beta linha para a base beta. Né? Então, inicialmente eu tenho a base linha, a base beta linha, e eu quero ir para a base beta. Tá? Então é importante saber a ordem, né, das coisas aí como estão acontecendo. Né? Então, vamos ver como que eu posso escrever isso. Então, vamos pegar aqui o primeiro vetor da nossa base beta linha, já que é o nosso ponto de partida, né? Eu vou chamar esse aqui de W1.
e esse aqui de W2, ok? Da mesma forma, esses outros vetores aqui eu vou chamar esse aqui de U1 e esse aqui de U2. Né? Então, já que eu estou partindo dessa base beta linha, eu quero escrever então o W1, vou colocar aqui do lado, quero escrever o W1 como uma combinação linear dos elementos da base beta, né? Ou seja, vou colocar aqui, pode ser na nossa mesma representação né, de matrizes, A1 e A21 são esses primeiros elementos aqui. Então vai ser assim, ó, A11 multiplicado por 1 mais A21 multiplicado por o 2. Né? E da mesma forma, o elemento, o vetor W2, eu quero escrevê-lo como uma combinação linear desses vetores na base beta, de 2, 1, 2 menos 1, 3 e 4. Ou seja, aqui vai ficar o A21 multiplicado por 1 mais A22 multiplicado por o 2. Tá? Então, a princípio, é isso. Esse é o nosso sistema de equações. Entenderam até aí ou não? Sim. Até aí, tranquilo? Então, Sim. agora só vamos substituir o que a gente já tem. Ó. W1. Quem é W1? É um zero. Vou colocar aqui, ó, 1, 0. Igual. O 1 é 2 e menos 1. Vou colocar os coeficientes de outra cor depois. 2 menos 1. E o 2, 3. Desculpe, o A. Não, o A eu não sei, né? O 2 mesmo, 3 e 4. Alguma coisa multiplicando pelo 3 e 4. E vou repetir a mesma estrutura aqui, ó, no W2, que é assim. Aqui é alguma coisa multiplicada por 2 menos 1, mais alguma coisa multiplicada por 3, 4. Né? Quem são esses coeficientes? É o que a gente tem que determinar. Não, acho que eu... Não, aqui é W1, 2, né? O 2, 1 já está aqui, ó. Então, A2, 2. E aí, como é que a gente resolve isso? Sugestões? Multiplica os termos aí, AN desse 2 menos 1. Aqui não é N não, é A1. Ah, sim. A1, né? Ou seja, para esses vetores, o que a gente tem que fazer para dois vetores serem iguais? Né? Os vetores que têm entrada x, y e o que tem entrada a e b. Né? Eu preciso que o x seja igual a a e que o y seja igual a b. Né? A entrada desse vetor, a primeira entrada tem que ser igual à primeira entrada do outro, a segunda entrada desse vetor tem que ser igual à segunda entrada do outro. Né? Então é isso que a gente vai fazer. Então, peraí, deixa eu apagar aqui. Então no final a gente tem isso aqui, ó, 1, 0, né, igual. Aí eu vou ter duas vezes o... Não, passar o A1 multiplicando antes de somar, tá? Aqui, ó. Ser duas vezes o A1 menos uma vez também ele, né? Somado com 3 vezes o A21, 4 vezes o A21. Então aqui, ó, duas vezes A11 e A vezes o menos 1, né? Fica o menos 1A11. A21 multiplicado por 3, 3 vezes A21. E A21 multiplicado por 4, 3 vezes, 4 vezes A21. Fazendo o mesmo procedimento no de baixo, a gente tem isso aqui, ó. 2 menos 1, 3 e 4.
né? Aí fazendo a mesma coisa, fica 2 vezes A12, aqui A12, A22, A22, né? Acho que dá para fazer aqui na frente mesmo. Quanto é 2A índice 1 somado com 3A índice 21? Dá para fazer isso aqui direto? Não dá, né? Não. É melhor fazer embaixo mesmo. 0. Então aqui, a primeira coordenada então nossa vai ser 2 vezes A21 ou A11 somado com 3 vezes A21. Então, 2 somado com 3. A1, A21. Né? Essa é a nossa primeira coordenada, que vai ser igualada a 1, né? Para a gente poder igualar esses vetores. E na segunda coordenada, eu tenho o menos 1 somado com 4. Menos 1, A1 e 4, A21. E embaixo, exatamente a mesma coisa. Só copiar aqui. Então fica 2 vezes, mais 3, menos uma vez, mais 4. E então vai ficar A12, A22, A12, A22. Aí entra aquilo que a gente falou agora há pouco, né? O que eu faço para que esses dois vetores aqui sejam iguais, esses primeiros? Eu preciso que a primeira entrada desse vetor seja igual à primeira entrada do outro, ou seja, eu preciso que duas vezes, ó, essa equação aqui, seja igual a 1. Né? E a outra, essa outra equação aqui, seja igual a 0. Então, isso aqui seja igual a 0. E acabei colocando na mesma cor. Enfim, dá para entender, né? E essa aqui faltou um índice aqui também. E agora, como que a gente resolve? Faz o sistema aí. Isso aí já tá no jeito, né? A gente pode fazer assim, ó, multiplicar essa equação aqui por 2. Né? É uma das formas de resolver. Aí o nosso sistema vai ficar assim, ó, 2 vezes A11, 3 vezes A21 igual a 1. E esse aqui vai ficar menos 2 A1 mais 4, ou 4 não, 8, né? 8 A21 igual a 0. Aí a gente vai somar essas duas equações, né? E de imediato já vemos que o A 2 vezes A1 desaparece. Afinal de contas, esse era o objetivo, né? Eliminar uma das variáveis. E o que sobra é 3 mais 8, que dá 11 vezes A21 igual a 1. Né? Portanto, vamos ver aqui em cima. 11 vezes A21 igual a 1. Portanto, A21 igual a 1 sobre 11. Né? E com base nisso, sabendo o valor de A21, a gente pode voltar aqui, por exemplo, nessa equação, né, de baixo, que diz assim, ó, que diz que 4 vezes A21 é igual a A11. Né? Então, só invertendo aqui, vai ficar A11 4 vezes A21, que a gente acabou de calcular, que é 1 sobre 11.
que é igual a 4 sobre 11. Né? Portanto, A índice 1 é 4 sobre 11. Né? Agora, na segunda equação, né? Onde a gente tem o segundo sistema de equações. Essa primeira aqui, ó, 2 vezes A índice 1, 2, 3 vezes A índice 2, 2, igual a 0. Né? E na segunda, menos menos 1, A índice 1, 2, mais 4 vezes A índice 2, 2, igual a 1. Então, 2 aqui. Né? Temos esse sistema, né, que podemos resolver de forma semelhante. Então, aqui fica até mais simples. Quer ver? Dá pra... O que vocês sugerem aí? A gente pode fazer a mesma coisa, né? Multiplicar por 2. Multiplica por 2 é a equação de baixo. Pois é, fica igualzinho, o mesmo procedimento. Aí a nossa equação fica assim. Né? A de cima a gente repete. E a de baixo vai ficar menos 2 vezes A índice 1, 2 e 8 vezes A 2, 2. Né? Vamos somar as duas equações. Cancela o primeiro termo. Igual a 2. Ah, é igual a 2. Equação de baixo igual a 2. Verdade, verdade. Obrigado aí. Já tinha passado. Então, somando as duas equações, vai ficar novamente o 11 aqui aparecendo, né? Vou colocar aqui. 11 vezes A 2, 2 igual a 2. Portanto, A 2, 2 é 2 dividido por 11. Então, agora só falta determinar o valor do A12. Né? Então a gente pode voltar aqui nessa equação de cima, né? Tá mais, ou a de baixo, tanto faz. Na de cima mesmo. Vamos pegar aqui 2 vezes A12 mais 3 vezes A22 igual a 0. 3 vezes. O A22 é 2 sobre 11 igual a 0. Né? Passa esse termo para o outro lado, vou ter 2 vezes A12, opa, que é 11. É igual a menos 6 sobre 11, né? Passando para o outro lado. Aí a gente pode passar o 2 aqui dividindo, né? Você vai fazer assim, ó. Esse aqui e esse aqui vai sobrar só 3. Portanto, aqui dá menos 3 dividido por 11. Certo? Errei nenhum cálculo aí, não? Acho que não. Não, né? Então, pelo menos eu não vi, né? Mas se vocês verem depois, podem corrigir. Né? Então, o que a gente quer encontrar, que é a matriz mudança de base, né? Que vai de beta' para beta. Né? Qual é a estrutura dessa matriz? Ó, a gente viu ela aqui em cima, né? É essa a forma dela. A11, A21, A12, A22. A11, A21, A12. Aí A21, A22. E a gente já tem todos esses coeficientes. Então vamos só substituir. Primeiro termo, A índice 1. Aqui, ó, 4 sobre 11. Segundo termo, A índice 1, 2. Está aqui, menos 3 sobre 11. Terceiro termo, A índice 2, 1. Primeiro que a gente achou é 1 sobre 11. E o quarto termo, A índice 2, 2. 2 sobre 11. Né? E pronto. Essa seria a resposta. Essa é a nossa matriz mudança de base. O que significa? Significa que eu tenho que pegar os vetores da base beta',
multiplicar por essa matriz, ou na verdade, pegar a matriz e multiplicar pelo vetor na base beta' para poder obter o vetor na outra base, né? Aí fazendo isso a gente consegue fazer essa mudança de coordenadas, né, de forma mais sistemática, né? Alguma dúvida até aí, gente? Por enquanto não. Não? Tranquilo, né? Só voltando às matrizes de novo, né? Isso aqui costuma complicar só um pouco quando a gente, que já é o nosso próximo conteúdo, né, que é de transformações lineares, quando a gente representa uma transformação linear por uma matriz e precisamos fazer a mudança de base, né? É um negócio que fica bem mais abstrato, mas se você tiver com esse procedimento, né, com esse jeito de fazer na cabeça, você vai entender fácil o passo a passo de como se faz isso, certo? Vou pegar aqui um outro exemplo. Deixa eu ver. Calma aí. Aqui. Pronto. Eu só preciso. Ó, agora vamos pegar aqui o seguinte exemplo. Vou pegar aqui, fazer uma de uma matriz 3x3, né, que é um pouco mais elaborada. Pegar aqui as seguintes bases, B e base C, onde a base B é representada pelos vetores 1, 1, 1, menos 1, 1, 0 e 1, 0, menos 1. E outra base C é 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Né? Base canônica no R3. Né? E vou pegar também um elemento desse espaço vetorial, né, que tem as seguintes coordenadas, né, 6, 3 e 9, né, tal que esse V pertença ao nosso R3, ao nosso espaço vetorial, e como vou dizer assim, pertence e tem a seguinte matriz de coordenadas. Na base C. Ou seja, esse vetor V na base C vai ter essa representação aqui, ó. Na base C, ele vai ser simplesmente 6, 3 e 9. Né? Ou seja, os mesmos elementos, só que agora numa matriz coluna. Né? Se fosse na base B, com certeza não seria essa a representação. Né? Admitindo que é essa na base C, então na base B seria uma matriz diferente. Então, só para não facilitar aqui a nossa vida na hora de determinar esse operador. Né? Então, qual é a ideia do exercício? Né? É a gente determinar as coordenadas de V com relação à base B, né? Então, vou colocar assim. Então, o vetor V na base B é igual a quanto? Né? Esse é o nosso objetivo. Né?
Pela nossa equação, a gente tem o seguinte, né, que... Como é que a gente poderia colocar isso lá naquela representação que a gente fez, né? Seria o vetor assim, ó, na base B vai ser igual a uma matriz de transformação que eu ainda não sei qual é o que a gente vai tentar descobrir. Matriz que transforma os elementos, transforma os vetores que estão na base C em vetores na base B, né? Multiplicado pelo vetor na base C, né? Então, esse aqui é o que a gente tem que descobrir, né? V na base C a gente já tem. E agora, então, como a gente já tem a base B, a gente pode construir essa matriz aqui, né? Ao construir essa matriz, a gente vai resolver, né, essa equação, esse produto, para descobrir quem são as coordenadas do vetor V na base B. Então, só para poder ficar claro o nosso objetivo. Como é que a gente pode fazer isso? E agora? Como é que a gente fez no exemplo anterior? A gente partiu da base que a nossa base que serve de ponto de partida não é a base C, né? Não é essa que a gente tem? Então a gente vai representar cada um desses elementos da base C, como uma combinação linear de vetores na base B, né? Ou seja, vou pegar aqui o primeiro vetor da base C, 1, 0, 0, né? E ele vai ser uma combinação linear de 1, 1, 1, somado com menos 1, 1, 0, somado com 1, 0, menos 1. Aí vamos fazer a mesma coisa com os vetores 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Vou até copiar aqui para... Só vai mudar esse aqui. Opa. 0, 1, 0. E por último... Então, agora a gente vai ter 3 sistemas de equações lineares, né? Não é um sistema de equação linear com 3 equações. Não, são 3 sistemas com 3 equações, né? Por conta dessa estrutura do nosso problema. E quem são esses coeficientes que multiplicam esses vetores da base B nossa, né? São os elementos de matriz que a gente tem que determinar. A1, aqui é a nossa primeira linha da matriz. A1, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Né? Coloquei aqui de cor diferente só para ficar claro que são esses que a gente tem que determinar. Né? Até aí tudo bem? Ou alguma dúvida? Por enquanto tá tranquilo. Tranquilo, né? Só vai saber se está tranquilo mesmo na hora que pegar, né, a lista, aí for tentar fazer. Aí é que a coisa costuma mudar de figura. Mas... Exatamente, por enquanto está só apreciando a aula. Assistir aula não é aprender, né? É, professor. É não. Eu... Com alguma dúvida, você vai lá na aula e olha. Não. Isso aí Não, agora online ficou melhor ainda. É. Eu também, eu espero que fique assim, no mínimo até o fim desse ano, viu? Daí tô contando com isso. E se quiserem deixar o resto do curso desse jeito também, pra mim melhor ainda. Então... Era meus colegas que reunir pra poder conversar, entendeu? Como é que é? A galera quer reunir, só já tá tudo surtando. Não, gente, reunir pra quê? Conversar, abraçar, rir. Não, isso
Isso não dá futuro não precisa não. Convívio social, carne social. Eu não me considero antissocial, eu só, digamos assim, que quando eu posso evitar o contato humano, eu evito. Antissocial. Não é. Eu digo quando eu posso, mas nem sempre eu posso, né? Então, aí quando não tem jeito, eu sou obrigado a socializar, né? Então, tudo tem um limite. Então, ó, voltando aqui, fazendo de forma direta, né? Eu tenho que igualar essa primeira entrada aqui, ó, o 1, né? Vamos olhar aqui só para nossa primeira equação, né? Essa primeira entrada vai ser igual à primeira entrada do vetor resultante depois que a gente fizer as somas. Né? Ou seja, o A índice 1 multiplicado por 1, aí depois o A índice 2,1 multiplicado por menos 1, aí vai ficar negativo. Né? E aqui o A índice 3,1 multiplicado por 1. Vocês entenderam o que eu fiz? Sim, né? Então, tranquilo. Aí agora, para a primeira, ou digamos, para a segunda entrada aqui, ainda do primeiro vetor, tá? Esquece o restante. A segunda entrada é 0. Ela vai ter que ser igual à segunda entrada do vetor resultante aqui, quando eu fizer os produtos e as somas necessárias, né? Então, ó, pegar o A índice 1 multiplicar pela segunda entrada, né? Depois, o A índice 2,1 multiplicado pela segunda entrada, e depois o A índice 3,1 multiplicado pela segunda entrada, que vai dar 0 aqui, né? 0 vezes A índice 3,1. Por último, né? Aqui, ó, lembrando que isso aqui só se refere, né, à primeira equação aqui, que já vai dar esse sistema com 3 equações cada. Né? Então, agora olhando só para a última entrada, A índice 1 multiplicado por 1, aí o 0 multiplicado por A índice 2,1 e A índice 3,1 multiplicado por menos 1. Pronto, esse é o nosso sistema. Né? Vamos simplificá-lo, né? Ver se dá. Vou colocar esses resultados, né, de cada uma das equações do lado direito, tá? Vou colocar assim: A11, A21, A31 igual a 1. E aqui eu já vou cancelar esse último termo, né? E esse aqui também. Aqui vai ficar A1, A21 igual a 0. E esse último, a última equação, A11 mais 0 mais, ou mais não, menos A31 igual a 0. E aí, como que a gente pode resolver isso? Como é que fica a solução desse primeiro sistema de equações aqui? Iguala a terceira equação aí. A1 é igual a 3,1. Ah, sim, você fala de jogar esse coeficiente para o outro lado, né? Sim. Sim, então vamos fazer isso. É uma boa ideia. Então a gente tem aqui, ó, que A índice 1,1 é igual a A31. E temos também outra coisa, ó, na segunda equação temos que o A índice 2,1 é igual a 1 negativo. Né? Esse aqui, só para poder ficar mais claro, eu vou inverter. O que eu quero fazer? A31 igual a A1. Tá? Não mudou nada, só para deixar bem claro. Deixar bem claro que o que? Que eu vou voltar aqui na primeira equação, né? A11 menos A21 mais A31 igual a 1. E vou substituir, ó. O A1 eu vou repetir, menos, quem é o A21? É menos A11. Então, e quem é o A31? É o A1 novamente. Né? Então, ou seja, vamos ter A11 somado com ele mesmo e somado com ele mesmo outra vez, igual a 1. Né? Então, 3 vezes A11 igual a 1. Portanto, vou colocar aqui embaixo mesmo.
A1 igual a 1/3. Assim encontramos o primeiro coeficiente. Segundo coeficiente, só usar essas equações que a gente já tem, ó, né? Essa aqui, por exemplo. Então, vamos ter aqui Menos 2/3. A21 né? Igual a 2/3. igual a menos A. Assim. Então, A21 igual a menos 1/3. E A31 é igual a A11. A31 igual a 1/3. Então, assim nós já temos esses elementos. E isso, como eu falei para vocês, vale apenas para essa primeira linha aqui. Para cada um desses outros vetores, a gente vai ter mais um sistema desse tipo, né? Então vamos tentar fazer aqui rapidinho, ver se sai. Então, para a segunda equação, vou fazer até aqui mesmo, né? Vamos montar o mesmo sistema aqui, ó. Agora vou ter 0 igual. Olha para a segunda linha aqui agora, ó. O A12 multiplicado por 1, o A22 multiplicado por menos 1 e o A32 multiplicado por 1, né? Aí depois 1 igual A12 multiplicado por 1, A22 também por 1 e A32 por 0, não vou nem colocar. E agora o 0. Novamente o A12 por 1, o A22 nem vai entrar. A gente pode até colocar aqui, ó, 0 e 0, né? Só para deixar o lugar vazio. E o A32 por menos 1. Aí o que a gente tem, ó? Novamente, olhando para essa equação aqui de baixo, a gente tem que A12 é igual a A32. Né? Temos a nossa primeira constatação. E aí, o que isso ajuda a gente? Se é que ajuda em alguma coisa. Quem são os outros Podemos coisas? igualar, podemos igualar A12 igual a menos A22. Mas aqui tem um 1, ó. Não, faz o contrário, é A22 é igual a 12. A22 É igual a menos A12, né? não. Só se tivesse 0 aqui do lado da equação, né? Mas tem um 1. Ah, não, tá certo. É. Mas a gente pode aproveitar a ideia, pode fazer isso também, ó. Não vai ser uma igualdade assim direta, né? Mas. E aqui é o A12 igual a. Não, vou repetir esse aqui. O A22 vai ser igual a 1 menos A12, né? E vamos usar essas duas identidades aqui na primeira equação, igual a gente fez anteriormente, né? Então, essa primeira equação, A12 menos A22 mais A32 igual a 0, né? Então, vou repetir o A12, que é o primeiro que eu quero encontrar, né? Quem é A22? É 1 menos A12. E quem é o A32? É o próprio A12. Tudo isso igual a 0, né? Então, assim nós temos A12 com A12 vai ser 2 vezes A12, menos 1, menos com menos dá mais, A12 igual a 0. Agora ficou fácil, né? 3 vezes A12, esse menos 1 vai para o outro lado positivo, e assim A12 igual a 1/3.
Aí a gente pode encontrar os outros, né? Se A12 é igual a 1/3, a gente usa aquela equação ali, ó. A12 igual a A32. Então, A32 também vale 1/3. E A22, 1 menos A12. 1 menos 1/3. 1 menos 1/3 dá quanto? 2/3. 2/3. Isso aí. Então, assim. Agora, pronto, já temos mais 3 coeficientes. Faltam mais 3. Então, para nossa próxima equação, vamos olhar essa linha de baixo aqui, ó. O 1 vai ser igual. 1 vai ser igual. Vamos ver aqui. A13 menos A23 mais A33. É isso mesmo? A13, A23, tá certo. Aí depois o 0 vai ser igual a A13 mais A23. Professor, só conserta se ficou com A12. Acabei de ver. É isso, né? E a terceira equação é 0 igual a A13 menos A33. Isso aqui também a gente já tira de forma imediata que A33 é igual a A13, né? E daqui da segunda equação temos que A23 é igual a menos A13, né? Temos essas duas identidades aqui para poder substituir na primeira equação, né? Ou seja, voltando na equação, A13 menos A23 mais A33 igual a 1, né? Aí eu vou repetir o A13 igual eu fiz nas anteriores. O A23 é A13, né? Menos com menos dá mais, então, né? E A33 também é o próprio A13 igual a 1. Portanto, isso aqui vai dar 1/3. Próxima, a gente vai pegar as identidades, né? Aqui o A23, a menos A13, então A23 é menos 1/3. E a última, que é direto, né? A33 igual a 1/3. A33 também vale 1/3. Pronto, acabou. Falta montar a matriz agora, né? Exatamente. Já temos os elementos. Falta montar a matriz. Depois de montar a matriz, precisamos identificar quem é o vetor na base B. Então, a gente vai usar essa equação para poder identificar esse vetor, né? Então, lembrando que a matriz aqui, ó, mudança de base, é A11, A21, A31, né? E assim segue. Então, nossa matriz M, portanto, a nossa matriz M, o que ela muda mesmo? É de C para B, né? É de C para B. Da base C para a base B vai ser A1,
É assim mesmo? A21, é? Cadê? É, A21 e A23. Não tem uma coisa errada nessa. Não? Tá certo, A21 não. A21. E A31. Tá, só ver se isso aqui tá coerente mesmo. Peraí. Aqui dá. É porque a primeira entrada da matriz costuma ser referente à linha, né? Deixa eu só ver se eu não inverti nada aqui. Aqui tá. Mais um. A1 vezes Y1, A21 vezes Y2. A21. Ah, sim, aqui na hora de representar aqui. Deixa eu ver se foi isso mesmo. É só essa explicação. Foi uma representação invertida, né? Que o próprio coeficiente feito dessa forma, olha só. A11 multiplicado por. É linha vezes coluna, né? Então, A1 vezes Y1 está aqui. Né? A21 vezes Y2. Ele deveria estar aqui, né? Mas a representação está ao contrário. É aqui o 2,1. Ó. É isso aí, eu errei nessa. Inverti as linhas com as colunas aqui. Um N. Aí aqui, segunda linha, primeira coluna. Segunda linha. Ah, não, aqui tá certo. Segunda linha, enésima coluna. Enésima linha. Enésima linha, primeira coluna. Enésima linha, segunda coluna. Desculpe aí, pessoal, acabei invertendo aqui sem querer, não prestei atenção na hora de fazer o. Porque senão não faz sentido, né? Pra gente obter o mesmo que estava em cima, né? Certo? Então, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Então essa é a nossa matriz. Como já temos os elementos, vamos só substituir. M, C para B igual. Vamos ver, primeiro elemento. Vou colocar esses aqui da linha de baixo primeiro, né? A31, já que estão próximos. Aí. A13. Então, tá meio bagunçado o negócio. A1 é um terço. Então vamos colocar aqui na ordem mesmo. Aqui é um terço, né? A12 também é um terço. A13 também um terço. A21 está mais em cima. A21 está aqui, ó, menos um terço. E A22 2 terços. A23 menos um terço.
Agora A31. Falta o menos, O professor. menos? Ah, sim, verdade. Esse aqui, né? Pronto. Isso. A31. 1/3 também. A32. Que dá... Aqui, ó. 1/3 também. 1/3 em quase tudo aqui, né? E A33 também 1/3. Pronto, obtemos a nossa matriz, né? Agora, para obter o vetor na base B, o que a gente precisa fazer? Pegar essa matriz e multiplicar pelo vetor na base C, que é esse daqui, né? Então, voltando, né? O vetor na base B é igual a matriz de C para B vezes o vetor na base C. Então, vamos ver se dá para fazer aqui nesse cantinho. Vou ter que desenhar de novo esse negócio. Multiplicado por V na base C, que é o que mesmo? É 6, 3 e 9. Então, fazendo as contas, dá para fazer direto aqui, né? Falar a verdade, não precisa nem ir para outra página. Fica assim, ó. Linha vezes coluna, né? Então, ó, 1/3 vezes 6 dá 2. 1/3 vezes 3 dá 1. Né? 1/3 vezes 9 dá 3. Menos 1/3 vezes 6 dá menos 2. 2/3 vezes 3 dá 2. E menos 1/3 vezes 9, menos 3. 1/3 vezes 6. Aí repete a primeira linha, né? Que é 2 mais 1 mais 3. Né? Portanto, V na base B vai ser igual a 6. 6. Vou colocar aqui. Não, aqui mesmo. 6. Aqui dá menos 3. E aqui dá 6. É isso mesmo? Tá certo? Não errei nada não, gente? Bom, se não tiver nenhum erro de álgebra aqui, o que eu acho que até é bem possível que tenha, né? Os cálculos dá isso, né? Eu achava que ia dar 2 termos negativos aqui, mas eu não sei. Tenta identificar se em alguma passagem aí eu troquei sinal de alguma coisa ou não. Né? Mas que eu tinha resolvido antes, pelo menos, eu tinha achado era 6 menos 3 e menos 3 aqui. Se não me engano, né? Então, não sei. Ó, A2, 3. Ah, achei. Ah, não, pera. É A32, né? A32 é 1/3. Bom, não sei. Eu acho que teve algum erro aqui em um desses elementos da terceira linha. Tá? Teria que olhar minuciosamente cada um dos passos, né? Mas o mais importante mesmo era a metodologia, né? Como que a gente resolveu esse problema. Certo? Ficou alguma dúvida até agora? Não. Basta um problema desse em uma prova, então. Deus Desse céu. tamanho? Há 2 horas você resolveu um. Não, é como eu disse, né? Isso aqui é para mostrar como funciona, né? Tal, né? Falar em prova, eu vou ver se eu marco a prova de vocês já para penúltima semana de março. Pode ser. Tem aí quase um mês aí pela frente. Tá?
Aí, Professor, deixa eu perguntar. Deixa a lista de cálculo para semana que vem. então, um colega me mandou mensagem hoje também falando isso e eu falei para ele, né? Aquilo que eu falo em todas as aulas quando o pessoal pede prorrogação das listas, né? Os prazos são mais para um controle meu, né? E para vocês saberem que naquele prazo significa que poucos dias depois pode vir mais uma lista, certo? Então, nesse semestre eu fui bem flexível quanto ao prazo de entrega, né? Coisa que eu não farei daqui em diante, que realmente dá muita bagunça na hora de dar as notas e tudo. Mas eu vou estar recebendo até a data da prova, tá? Então vocês têm aí até algumas semanas aí para poder fazer, ok? Mas eu recomendo, ó, não deixa para cima da hora, né? Quando a gente entrar aí na parte de pontos de Sela, multiplicadores de Lagrange e tudo mais, já vai ter uma outra lista. Então, não deixe acumular, né? Então, não aproveita. Oi? Não deixe para a última hora. Não Agora deixa. tá complicado. Tá bom, então. Não deixa não, que a tendência eu estava resolvendo uma lista de exercícios de 33 questões de teoria quântica, né? Eu ainda tô na 20ª questão e minha lista já tem 50 páginas de cálculos. Pensa assim, é um negócio muito extenuante mesmo, e tem até semana que vem para entregar, então vamos ver se também sei como é que é essa realidade de cumprir prazos com listas e tudo, então não pensem assim que eu não faço isso sem saber o outro lado, eu sei muito bem o outro lado. Que bom. Que bom, né? Tipo, que bom, né? Não estamos sofrendo sozinho, né? Isso, exatamente. Hoje mesmo é dia de ficar até não sei que horas da madrugada vendo se eu consigo pelo menos fazer mais uma. Então, é assim O mesmo. cérebro começa a falhar. Ele já não funciona muito bem depois de 11 horas da noite já O meu começa a também. bagunçar. O meu também, né? Mas tem que ir já meio morto mesmo, tem que ir do mesmo jeito. Então, nenhuma dúvida por enquanto, né, pessoal? Eu acho que vocês devem pegar aí a lista, já tentar fazer algumas questões. Na próxima aula eu vou abordar mais um outro aspecto, né? Que é sobre a inversa dessas matrizes de transformação, né? Ela também é uma técnica lá para poder calcular a matriz inversa nos casos que eu acho que pode abrir algumas ideias aí para resolver alguns dos itens da lista, certo? Então já peguem o quanto antes, comecem a resolver, não espero o conteúdo acumular não, senão já viu como é, né? Ok? Ok. Então, até a próxima aula e bons estudos. Até mais, pessoal. Mas eu queria falar com você. Oi? Queria falar com você. Ah, tá. Então vou só encerrar aqui a gravação e a gente continua, Socorro.